Bom dia, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos a mais uma manhã com o Evangelho. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a bênção do Senhor seja sobre você, por onde você passar. Que essa semana seja uma semana frutífera de respostas na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Hoje é 30 de setembro de 2024. Graças a Deus, mais um mês nós estamos concluindo na paz do Senhor, na bênção do Senhor. Mais um mês que o Senhor nos sustentou. E se nós estamos aqui, é porque a boa mão do Senhor é conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Amém? A leitura de hoje é Lucas 9, a partir do 46, que vai dizer assim: surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-se junto de si e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for menor de todos entre vocês, esse é o maior. João tomou a palavra e disse: mestre, vimos certo homem que expulsava demônio em teu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus disse: não proíbam, porque quem não é contra você é a favor de você. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Irmãos amados, que bom estar aqui nessa manhã. Estamos vindo aí de um final de semana, de uma jornada, de final de semana, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido conosco. Deus é quem dá força à sua igreja, amém? Que evangelho maravilhoso é esse? Que evangelho santo é esse? O evangelho de hoje nos ensina que o maior, ele é o menor. Que a matemática no reino dos céus não é regida pelas regras da terra. A matemática no reino dos céus, ela é regida pelo próprio céu. O interessante, amados irmãos e irmãs, que vira e mexe, dentro desta família chamada apostolado, eles tinham essa conversa. Vira e mexe nessa família apostolado, tinha aquele que queria sentar na cadeira ao lado direito, o outro que queria sentar ao lado esquerdo. Vira e mexe no meio dessa família, nós vamos ver pessoas querendo ser o maior entre o reino de Deus. E por que, querido, nós vamos sempre ver essas coisas acontecerem? Porque nós estamos lidando com o ser humano. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra lidando com o ser humano, nós vamos ver corações em algum momento serem contaminados pela necessidade do reconhecimento pessoal. Não, eu faço para Deus, mas eu gosto que alguém me elogie. Eu faço, mas o intuito é o reino de Deus. Mas se ninguém falar nada, eu fico triste. Isso é características totalmente humanas, as quais nós estamos lutando todos os dias. Para quê? Para que essas características não dominem o nosso coração. Porque aí nós vamos lembrar verdadeiramente lá de João 6,30, quando vai dizer: importa o quê? Que ele cresça
e que eu diminua. Amados irmãos e irmãs, vamos lembrar também do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer assim: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que Cristo vive em mim, eu não preciso do reconhecimento humano. Por quê? Porque eu não preciso mais alimentar o meu ego. Eu preciso agora fazer o quê? A vontade do Pai. Porque o único reconhecimento que Jesus procurava era do Pai. Tanto, amados irmãos e irmãs, que no batismo de Jesus e até mesmo na sua transfiguração, a voz do Pai aparece dizendo que esse é o meu filho em quem eu me comprazo, em quem eu tenho felicidade. Esse é o meu filho. Sabe, o pai sempre testemunha sobre o filho, porque o filho sempre faz a vontade do pai. É o único reconhecimento que Jesus vem buscando. E aí, amados irmãos, nós vamos ver que na vida humana você procura pelo reconhecimento humano. Na vida espiritual você só procura o reconhecimento que vem de Deus. Jesus estava ali e conhecia toda a intenção do coração daqueles homens. Jesus conhecia os pensamentos, as conversas de quando Jesus não estava presente. Tanto que Jesus, para ensinar aquele apostolado, o que Jesus faz? Jesus pega uma criança, coloca em seu colo e diz: aquele que recebe uma criança, me recebe. E aquele que quer ser o maior, seja o quê? O menor. Interessante, amados irmãos e irmãs, que o maior no reino de Deus é aquele que serve. O maior no reino de Deus não é aquele que está em evidência, é aquele que está em serviço. Quando as pessoas começarem a entender isso aqui, no seu intelecto, que o maior do reino de Deus não é quem está com o microfone na mão, não é quem está nos outdoors, mas o maior no reino de Deus é quem está servindo, seja com o microfone na mão, seja na evidência, ou seja no oculto. Nós iremos querer ser o menor. Nós iremos querer ser aqueles que verdadeiramente fazem a vontade do Pai. Por isso, nessa manhã, irmão e irmã, Jesus é muito enfático quando ele vai dizer: olha, não adianta vocês ficarem discutindo quem é o maior e quem é o menor. O que vocês precisam é diminuir, ser o menor, ser como uma criança, simples, inocente e desejoso. Muitas vezes as nossas crianças, elas são curiosas, mas no mesmo tempo que elas são curiosas, elas são simples e elas são humildes. Então, o quesito para o reino dos céus, irmãos, é você ser simples, humilde e curioso. Curioso pela vida do outro? Não. Curioso para saber de fofoca? Não. Curioso em querer conhecer a vontade de Deus. Por isso Jesus pega aquela criança para ensinar aquele apostolado. E hoje Jesus ensina a mim, e hoje Jesus ensina a você a necessidade, amados, de sermos simples como uma criança, humilde como uma criança, curiosos como uma criança, mas principalmente bem pequenininho. Quanto mais você incha porque alguém te reconheceu,
menor você fica na presença de Deus. Eu lembro um relato, um testemunho do bispo Carlos Alberto, um bispo já emérito na Igreja Metodista, que uma vez ele foi para um congresso e calhou dele ficar no quarto de um grande pregador congressista que iria estar ali falando naquele congresso. E ele ficou radiante com a notícia que ele iria dividir o quarto com esse grande pregador. E ele quase nem conseguia dormir de tanta felicidade no quarto, porque ele estava no mesmo lugar que aquele pregador para dormir. E aí ele fala que deitou na cama, e Deus sempre usou muito o Dom Carlos bispo emérito no dom da visão e da revelação. E aí ele, deitado, o Senhor deu uma visão a ele de aquele homem pequenininho, que nem um guidãozinho. Aquele homem pulava, mas muito pequenininho. E ele falava: Senhor, eu não entendo. Por quê? Aí o Senhor falava com ele: porque ele para mim é muito pequeno. Porque a espiritualidade dele é muito pequena. Parecia muito grande aos olhos do bispo Carlos Alberto. Mas aos olhos de Deus aquele homem não era nada. Porque ele tinha muito reconhecimento humano. Mas pouco agradava a Deus para ser reconhecido pelos céus. Por isso, nessa manhã, a pergunta que fica para você, meu irmão e minha irmã: você quer ser reconhecido pelo céu ou você quer ser reconhecido pela terra? A pergunta que fica para você nessa manhã: você está fazendo para ter méritos aqui ou você está fazendo para ter méritos lá no céu? Que nessa manhã possamos pedir ao Senhor a graça de vivermos uma vida entendendo que nós somos os menores, porque os menores sempre serão os maiores no reino de Deus. João ainda vai se levantar e falar assim: Senhor, tinha um homem ali que expulsava demônio em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. E Jesus mais uma vez ensina uma lição: não o proíba, porque aqueles que não é contra mim é ao meu favor. Aquele homem não tinha nada a ver com o apostolado. Ele não era do apostolado de Jesus. Mas aquele homem, no nome de Jesus, expulsava os demônios. E se no nome de Jesus ele expulsava os demônios, ele estava o quê? A favor do reino de Deus. Então, querido, tem pessoas que não estão no nosso meio, mas elas estão a favor do reino. Vamos julgar menos. Vamos tentar querer enquadrar menos do lado particular. Porque talvez Jesus não chamou aquela pessoa para o apostolado que você vive, mas ela também tem unção do Espírito Santo. E quem não é contra Jesus é a favor dele. Aprendamos nessa manhã com o Mestre, que nos ensina a ser mais flexível, mais misericordioso. Aprendamos com o Mestre nessa manhã sermos pessoas melhores, para vivermos um tempo oportuno na presença de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã, vamos colocar os nossos pedidos diante do Senhor, agradecer a Deus porque eu acho que foi no sábado, se eu não me engano, a irmã Raquel Félix, que faz parte aqui da comunidade orante, também aniversariou. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida da Raquel, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã por esse Evangelho tão maravilhoso. Que nessa manhã o Senhor possa, Senhor, ouvir o nosso clamor. Que o Senhor possa ouvir a nossa oração.
Nos dando, Senhor Deus amado, um dia abençoado. Que esse evangelho verdadeiramente se cumpra em nossa vida. Sejamos o menor para podermos ser o maior. Que esse evangelho nos norteie durante toda essa semana e que possamos fazer a tua vontade. Guarda-nos, Senhor, a nossa entrada, a nossa saída, todo o nosso dia. Pedimos que seja um dia abençoado, cheio do teu Espírito Santo. Um dia qual nós possamos verdadeiramente terminá-lo falando: até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo isso nós te pedimos, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, agradecendo também a Deus pela vida da irmã Raquel Félix, que completou mais um ano em tua presença. Que a tua bênção seja sobre a tua vida, Deus, e ela multiplique todos os anos da tua filha. Nós abençoamos a Raquel em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã, um dia abençoado. E amanhã nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Fique com Deus, graça e paz.